Dantas. Nós somos de FRN e vamos falar um pouco sobre dilatação dos líquidos. Bem, os líquidos, assim como os sólidos, variam seus volumes à medida que sofrem variação da temperatura. Para determinar qual a dilatação sofrida pelos líquidos, seguimos as seguintes regras estudadas para os sólidos. Iniciaremos por algumas características dos líquidos. Uma característica peculiar dos líquidos é que eles não têm forma própria e adquirem a forma do recipiente que o contém, como podemos ver nesses recipientes. Aqui nós temos um becker e aqui um Erlenmeyer. Podemos perceber que a água adquire a forma dos dois recipientes. Isso acontece porque no estado líquido, as ligações entre as moléculas são bem menos intensas que as dos sólidos. Por exemplo, e desta forma, as moléculas dos líquidos têm maior liberdade de movimento, adquirindo a forma do recipiente que o contém. Devido a essa característica, não se estuda a dilatação linear ou superficial dos líquidos, já que eles não apresentam a superfície uniforme. Em contrapartida, estuda-se as dilatações volumétricas dos líquidos. Para isso, se faz necessário conhecer seu volume inicial e as variações de seu volume e temperatura. Outra característica é que, geralmente, os líquidos se dilatam mais que os sólidos e, desta forma, seus coeficientes de dilatação são geralmente 2 ordens de grandezas maiores que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Para calcular a dilatação de um líquido, devemos levar em consideração que o recipiente que o contém também irá dilatar. Ou seja, o conjunto recipiente mais líquido irá dilatar. Desta forma, conclui-se que, na maioria das vezes, a dilatação de um líquido não pode ser observada diretamente. Então, como avaliar a dilatação real de um líquido? Observem o esquema assim. Pode-se observar que o recipiente está completamente preenchido com um líquido com volume inicial V0 a uma temperatura θ0. Ao ser aquecido a uma temperatura θ, o líquido transborda, uma vez que se dilata mais que o recipiente, e o volume extravasado é recolhido em um recipiente menor. Se o recipiente não se expandisse, a quantidade de líquido extravasado mostraria exatamente a variação de volume sofrida pelo líquido. Porém, parte do volume dilatado do líquido ocupou o espaço extra criado pela dilatação do recipiente. Conclui-se que o que extravasa não é a quantidade total de líquido dilatado. Por essa razão, é dado o nome de variação aparente do volume à quantidade de líquido extravasado. A parcela do volume de líquido dilatado que permaneceu no recipiente corresponde exatamente ao volume dilatado do recipiente. Assim, a dilatação real de um líquido é a soma da sua variação aparente e da variação do volume do recipiente. ΔV real igual a ΔV aparente mais ΔV do recipiente. Podem se relacionar também os coeficientes de dilatação de cada parcela dessa equação. Obtém-se Y real é igual a Y aparente mais Y do recipiente. Portanto, o coeficiente de dilatação real do líquido é a soma do coeficiente de dilatação aparente do mesmo com o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Entendido isso, vamos agora falar da dilatação anômala da água. Bem, a água é o líquido mais comum, no entanto, seu comportamento em termos de dilatação térmica é uma verdadeira exceção. Em geral, as substâncias materiais tendem a se contrair ao serem resfriadas. A água, no entanto, é uma exceção, pois entre de 0 a 4 graus centígrados, seu volume diminui ao invés de aumentar. Desta forma, quando sua temperatura é aumentada entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, seu volume diminui. Observe os seguintes gráficos. O gráfico 1 mostra esse comportamento. De 0 a 4 graus Celsius, o volume de água diminui com o aquecimento. Somente a partir de 4 graus Celsius é que, com o aquecimento, a água aumenta o volume, como acontece aos demais líquidos. Já o gráfico 2 descreve a variação da densidade D da água com a temperatura.
Como a densidade de um corpo é a sua massa, m, dividida pelo seu volume, v, tem-se que a densidade da água é inversamente proporcional ao seu volume durante a variação da temperatura, pois a massa permanece constante. Este fenômeno ocorre em países onde o inverno é muito rigoroso. Nesses países, os lagos e rios se congelam na superfície e a água de máxima densidade se encontra a 0 graus Celsius por debaixo de cada camada de gelo. Como se pode ser observado? Não, pelo amor de Deus, está sendo lido. Peraí, deixa eu botar essa fala. Falem devagar. Já está na página 8, meu Deus. É, som é muito rápido. Começa do com. Não, Dudu, É. Dá. tira a mão do meu. Mas é daqui, criatura. O como é daqui. Não. Ele vai não. começar do Ah, vai começar do esse? Esse fenômeno ocorre em países onde o inverno é muito rigoroso. Nesses países, os lagos e rios se congelam na superfície e a água de máxima densidade se encontra a 4 graus Celsius por debaixo da camada de gelo, como pode ser observado no esquema. Isso acontece porque as águas superficiais entram em equilíbrio térmico com o ar mais frio, contraindo-se e tornando-se mais densa que a água do restante do lago, que ainda não se resfriou. Devido à maior densidade, a porção superior da água desce para o fundo do lago, fazendo com que porções mais quentes subam e, por sua vez, sejam resfriadas pelo contato com o ar. Estabelece, assim, as chamadas correntes de convecção, as quais uniformizam progressivamente a temperatura do lago. No entanto, quando a temperatura ambiente cai abaixo de 4 graus Celsius, a camada de água da superfície se expande ao invés de se contrair, o que a torna menos densa. Isso faz com que essa camada agora permaneça na superfície, interrompendo as correntes de convecção. Quando a temperatura ambiente chega a 0 graus Celsius, a superfície do lago congela e o restante do lago permanece no estado líquido, com a temperatura um pouco inferior a 4 graus Celsius. Esse é um acontecimento muito importante para a fauna e a flora aquática, pois sem essa anormalidade da água, os peixes e as plantas aquáticas morreriam, causando danos ao meio ambiente. Aqui nós temos um termoscópio que ele serve para... Nele nós podemos observar a dilatação do líquido. Eu vou esquentar minha mão e colocar em contato com a superfície da lâmpada, que é de vidro e absorve fácil o calor. Dessa forma, o ar vai se expandir e empurrando o líquido. Fazendo que o mesmo desça. Tá bom? Fecha, depois a gente conclui. Podemos concluir que a água, assim como os sólidos, ela também tem capacidade de se dilatar. Isso acontece a partir do momento em que ela recebe alguma fonte térmica e a variação de temperatura muda no determinado volume de água. Percebemos também que a água ela adquire a forma do recipiente que a contém, como foi mostrado nesse Podem se caso. relacionar também os coeficientes de dilatação de cada parcela dessa equação, obtendo-se assim y real é igual a y aparente mais y do recipiente. Portanto, o coeficiente de dilatação real do líquido é a soma do coeficiente de dilatação aparente do mesmo com o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Entendido isso, vamos agora falar da dilatação anômala da água. Bem, a água é o líquido mais comum. No entanto, seu comportamento em termos de dilatação térmica é uma verdadeira exceção. Em geral, as substâncias e materiais tendem a se contrair ao serem resfriados. A água, no entanto, é uma exceção, pois entre
0 a 4 graus Celsius, seu volume diminui ao invés de aumentar. Desta forma, quando sua temperatura é aumentada entre 0 e 4 graus Celsius, seu volume diminui. Observe os seguintes gráficos. O gráfico 1 mostra esse comportamento. De 0 graus a 4 graus Celsius, o volume da água diminui com o aquecimento. Somente a partir de 4 graus Celsius, com o aquecimento, a água aumenta de volume, como acontece aos demais líquidos. O gráfico 2 descreve a variação da densidade D da água com a temperatura. Como a densidade de um corpo é a sua massa dividida pelo seu volume, pense que a densidade da água é inversamente proporcional ao volume durante a variação da temperatura, pois a massa permanece constante. Este fenômeno ocorre em países onde o inverno é muito rigoroso. Nesses países, os lagos e rios se congelam na superfície e a água de máxima densidade se encontra a 4 graus Celsius, por debaixo da camada de gelo, como pode ser observado no esquema a seguir. Isso acontece porque as águas superficiais entram em equilíbrio térmico com o ar mais frio, contraindo-se e tornando-se mais densa que a água do restante do lago, que ainda não se resfriou. Devido à maior densidade, a porção superior da água desce para o fundo do lago, fazendo com que as porções mais quentes subam e, por sua vez, sejam resfriadas pelo contato com o ar, estabelecendo assim as chamadas correntes de convecção, as quais uniformizam progressivamente a temperatura do lago. No entanto, quando a temperatura ambiente cai abaixo de 4 graus Celsius, a camada de água da superfície se expande ao invés de se contrair, o que a torna menos densa. Isso faz com que essa camada agora permaneça na superfície, interrompendo as correntes de convecção. Quando a temperatura ambiente chega a 0 graus Celsius, a superfície do lago congela e o restante do lago permanece no estado líquido, com a temperatura um pouco inferior a 4 graus Celsius. Esse é um acontecimento muito importante para a fauna e a flora aquática, pois sem essa anormalidade da água, os peixes e as plantas aquáticas morreriam, causando danos ao meio ambiente. Este é um termoscópio onde dá para se observar a influência que o ar causa na água. Vou esquentar minha mão, dessa forma o ar vai se expandir empurrando a água. Que a água, assim como os sólidos, também tem capacidade de dilatação, porém ela possui algumas peculiaridades, como por exemplo a de possuir a forma do recipiente que o contém, como nos casos mostrados. Além disso, ela também, quando sofre dilatação, o recipiente que a contém também se dilata. Por isso que não se pode medir diretamente o grau de dilatação de um líquido. Tem que levar em conta a dilatação do recipiente também. Percebemos também que a peculiaridade da água, como sendo o líquido mais comum, é bastante importante para o meio ambiente, como a fauna e a flora, devido ao congelamento da superfície dos lagos e rios de alguns países no período de inverno. Isso acontece devido à interferência do ar frio com a superfície da água,
que criam correntes de convecções, ou seja, a água mais densa vai descendo, empurrando as menos densas para cima. E dessa forma vão sendo criadas correntes de convecção até que a temperatura da água se estabiliza e a superfície congela. É isso.